Graça e paz a todos. Nesta aula nós iremos estudar o período macabeu, um período de muitas lutas, sofrimentos, batalhas, guerras. Dentro deste tema nós iremos abordar a origem deste período, causas importantes, perseguições e as guerras, também a dinastia Asmoniana e o declínio dessa monastia. Nós temos aí ao lado direito uma imagem importante, a qual os irmãos ouvirá bastante no decorrer desta aula, que é Epifânios. Macabeus, a palavra Macabeu, o nome deriva da língua hebraica Macbeth ou do aramaico Macabe. Uma outra versão, nós temos a origem dessa palavra, o significado desta palavra, que é bem aceita também entre os estudiosos, que é dentro de uma linha rabínico-cabalística, que esta palavra significa quem é Senhor como tu entre os deuses. Este período foi um período muito extenso, de muitas lutas e perseguições, sacrifícios. Dentro desse período, os judeus teve alguns pequenos momentos de paz. Foi um período que durou em mais ou menos 104 anos. Antes de Epifânios assumir a Síria, ele ficou refém por muitos anos em Roma. E dentro desse período que ele estava ali em Roma, ele pôde desfrutar do luxo de Roma e da ociosidade. Dentro desse período ele aprende a arte dos romanos, ele aprende a impiedade, a perseguição, a intolerância. Nesse período houve um declínio espiritual do sacerdócio, como nós vimos na aula anterior, que o sacerdócio ele havia mudado de característica, ele havia mudado as suas funções. Ele não só exercia mais a função espiritual, religiosa, mas também eles passaram a exercer a função política do povo. E por conta dessa mudança, dessa alteração, a disputa entre o povo de Israel ali começa a mudar. Judá foi se fortalecendo nas mãos do sumo sacerdote, justamente porque agora os sacerdotes eles têm o poder político nas mãos. A Terra Santa continua sendo disputada pelos sírios e os egípcios. Até este momento, os egípcios era quem dominava a Palestina, dominava Judá, tinha maior influência na terra de Judá, em Jerusalém. Porém, os sírios também sempre tentava ocupar, sempre tentava dominar Jerusalém, justamente por ser o centro ali das rotas para acesso às outras terras. Jerusalém era uma cidade muito visitada pelos viajantes, era onde os viajantes eles se refugiavam, eles buscavam refúgio, eles se alimentavam, né, durante a viagem. E os egípcios ou os sírios, eles de uma certa maneira eles tentavam comprar os judeus, o povo de Jerusalém ali, e sempre tentou dominar. Judá estava dividido entre dois tipos de judeus na realidade. Já nesta época aqui, com toda a influência, com toda a difusão da cultura grega, dividiu-se aí os judeus entre duas classes. A classe dos judeus helenizados e a classe dos judeus que eram os judeus que seguia a palavra de Deus, um povo realmente que estava voltado para a Torá, para a lei de Deus. E nós temos aí duas figuras importantes, ou três figuras importantes, que é Simão Janel, que era do partido grego, e Onias III do partido judaico. Janel, na realidade, aí ele recebe esse nome por ele ser um judeu helenizado, mas o nome dele judaico é Josué. Aí nós temos a figura ao lado direito do vídeo, Matatias.
que foi na realidade o pai aí dessa família, a qual se levanta contra Epífanes. E o Janel, ele voltando lá, Janel, ele recebe este nome justamente por ser helenizado. Janel, ele foi um personagem que tentou difundir de uma forma bem intensa a cultura grega na Judéia. Ele construiu no seu domínio alguns ginásios. Ele mandava que as crianças, os jovens, frequentassem os jogos gregos nos ginásios. Não que ele realmente construiu o ginásio, mas ele mandou com que as crianças, os jovens, frequentassem os jogos gregos nos ginásios. Ele acabou totalmente com a circuncisão. Ele abandonou totalmente também a genealogia, que dava direito ao repasse das funções sacerdotais, dos turnos sacerdotais, dos descendentes do sacerdócio. E em 167, o rei Seleucida Epífanes, ele envia um representante até a cidade de Modim, ao sul aí de Jerusalém, a fim de que o sacerdócio oferecesse sacrifício aos deuses helênicos. Epifânio, ele foi esse perseguidor aí dos judeus. Ele foi governante muito ruim aí da Síria. Ele foi apelidado como Epinanes, o louco, justamente por desenvolver um espírito tão terrível, um espírito tão perseguidor, um espírito tão intolerante. Na época de Epífanes, nós tínhamos um judeu muito fiel à palavra de Deus, que foi Matatias. E Matatias, por resistir a essas ordenanças, a essas imposições de Epífanes, ele acaba se refugiando nas montanhas. E antes de sua morte, nós vamos ver isso, no mesmo ano de sua morte, Matatias ele coloca Simão por conselheiro e Judas, o Macabeu, conhecido como o Macabeu, por chefe militar. Os judeus aqui já com uma visão messiânica, uma visão que havia se despertado no período babilônico, período persa, ele assume até mesmo uma figura de um Messias dentro do povo, por assumir as guerras, por estar à frente das batalhas, libertando o povo de Judá aí das opressões de Epífanes, desses gregos. O partido grego paga uma certa importância a Janel, que tira Onias III de sua função e assume aí o sacerdócio. Como eu falei, foi um período de muita ambição pelo o poder. E Menelau, que foi um outro ambicioso também pelo governo, pelo poder, antes mesmo dele furtar aí os utensílios do templo, com o objetivo de pagar um determinado valor pelo governo da Judéia, mas ele foi impedido aí por Onias. Antes disso, até mesmo ele vai até Antioquia conversar, lisonjear Epífanes, e ele volta de lá sendo o sumo sacerdócio aí da Judéia. E ele voltando com essa função de lá de Antioquia, dada por Epífanes, ele vem com toda a força contra Janel. E Janel, aí, na realidade, ele acaba fugindo das garras de Menelau. Andrônico e Menelau, eles acabam matando Onias III, justamente por causa do poder do sacerdócio, mas Antíoco, como conhecia Onias por ser uma pessoa tão direita, ele acaba também procurando aí Andrônico e Menelau, mas os dois acabam fugindo. Enquanto os judeus estão ocupados, brigando aí pelo poder, existiam esses dois partidos, Epífanes ganha terreno e se prepara para dominar o povo de Deus. Ele se levanta contra o Egito, porque o Egito tinha um domínio aí, uma certa influência
no povo palestino, no povo judeu. Nesta fase morre-se a sua irmã, a Cleópatra, e nós temos Pompílio, que era governador de Roma, envia uma ordem a Antíoco, mandando que deixasse o Egito em paz. Nós vemos aí a grande influência já dos romanos sobre o domínio de algumas terras. E quando Menelau se prepara para dominar Jerusalém, Janel entra na cidade com 1000 homens e expulsa Menelau de lá. Janel praticou todas as sortes de crueldade contra o judeu. Ele era um judeu, mas um judeu que estava do lado dos gregos. E os judeus, por conta dessa perseguição, por conta da difusão da cultura grega, da profanação aí das coisas sagradas do templo, os judeus se levantam contra Janel. Janel foge para o Egito, depois para Esparta, onde ele acaba morrendo. Apolônio, um enviado de Antíoco ou Epifânios, ele é enviado aos judeus com 22.000 homens. A astuta deste Apolônio chega a surpreender, porque ele chega ali em Jerusalém numa terça-feira, apresentando-se como amigos dos judeus. Mas aí ele espera chegar sábado, o dia sagrado, onde os judeus eles adoravam Deus, onde os judeus eles se consagravam a Deus, onde eles prestavam o seu culto a Deus, um dia separado de Deus segundo a lei, segundo a palavra do Senhor. E nesse dia, Apolônio, com toda a sua maldade, perversidade, ele aproveita esse dia, no qual os judeus estão se consagrando a Deus, e faz jorrar rios de sangue por toda a cidade, matando homens, matando mulheres, matando crianças e principalmente o sexo masculino. Nesta fase, Jerusalém foi totalmente destruída, totalmente queimada, suas fortalezas também totalmente queimadas. Antíoco ainda estabelece o seu culto nos termos de seu domínio, e a desobediência à sua ordem acarretava em morte. Então os judeus nesta época eles foram muito perseguidos, maltratados, eles foram atrocidades por Antíoco, por Apolônio, esse enviado aí de Epifânios. Surgiu também aí alguém importante para Epifânios, conhecido até mesmo como Paulo do paganismo. Ele foi o responsável em difundir a ferro e fogo, o paganismo grego. O templo também ali em Gerezim, ele foi destruído, ele foi totalmente invadido pelos gregos, tanto em Jerusalém como em Gerezim. O templo foi profanado com as imagens de Zeus, com as imagens dos deuses gregos. No pátio, por exemplo, no pátio do templo de Jerusalém, começaram a praticar orgias e sacrifícios obscenos a Baal. Foram feitas também pinturas obscenas na parede, não só nas paredes também, mas no livro sagrado, na Torá também eles estavam fazendo essas pinturas obscenas, profanando aí as coisas sagradas do povo de Israel. Os judeus, eles eram obrigados a comer carne de porco, e aí os irmãos sabem, por lei, eles não comiam carne de porco por ser um animal imundo, mas aí agora eles estavam sendo obrigados a comer carne de porco. Surge também aí entre os judeus aí, uma pessoa chamada Eleazar, um judeu fiel à palavra de Deus, uma pessoa fiel aos mandamentos do Senhor. Eleazar, ele era chefe e escriba, e ele foi obrigado a comer carne de porco. Porém, ele resiste, ele prefere morrer que comer a carne de porco do que desobedecer
a palavra de Deus do que obedecer ao homem. E por isso ele se entrega à morte. E antes dele morrer, ele pronuncia essas palavras: está manifesto ao Senhor aquele que tem o santo conhecimento, que podendo livrar-me da morte, suporto as dores do meu corpo golpeado. Porém, na alma estou muito contente por sofrer estas coisas, só porque temo ao Senhor. E com essas palavras, com este feito, isso aguçou mais ainda os judeus a se permanecer fiel à palavra do Senhor. Isso fortaleceu ainda mais a fé do povo de Deus. E a maioria, por conta deste feito, por conta deste episódio, por conta de Eleazar, ele não se dobrar diante das ordens de Epifânio, ele acaba fortalecendo a fé do povo. Mas até então, por esse fortalecimento, famílias inteiras começaram a resistir também, a não obedecer às ordens de Epifânio, e famílias inteiras foram mortas por se recusarem a comer a carne de porco. A minoria rende-se a este paganismo, porém a maioria permanece ainda fiel ao Senhor, ao nosso Deus, preferindo morrer que desobedecer à palavra do Senhor. E aí nós vemos a coragem, a fé deste homem valorizando a obediência a Deus que o povo nesse período, como eu já disse, o povo estava sendo massacrado pelas mãos dos perversos gregos. Foi um período muito difícil para o povo de Israel. Eles estavam sofrendo demais por causa da opressão dos gregos, por causa da difusão da cultura, da imposição desta cultura, desse paganismo forçado que eles obrigavam que os povos dominados aprendessem ou obedecessem ou se submetessem ao paganismo. E amedrontados por causa de grandes números de morte entre os judeus, alguns judeus foram para as montanhas, se refugiaram nos montes e nas montanhas, sendo conduzido aí por Matatias, que estavam ali na montanha, nos montes, mas com um coração fervoroso. E Matatias toma uma decisão entre esses povos que estavam com ele, entre esses homens guerreiros que estavam com ele, ali nas montanhas, e resolve dar o grito de independência para os judeus. O comissário de Apolônio manda que os judeus se dobrem diante dos deuses. E Matatias, ali presente diante deste episódio, ele se recusa a se dobrar diante de outros deuses, ele se recusa a obedecer a esta ordem. Um outro judeu que estava ao lado de Matatias, com receio da morte, com medo de ameaça da morte, ele acaba se dobrando, ele acaba se prostrando e oferecendo culto àqueles deuses. Matatias, ele ficou, por causa desta atitude desse judeu, ele se enfureceu. E aí ele se levanta, ele sai do seu lugar, ele toma um posicionamento de guerra naquele exato momento, ele acaba matando esse comissário e também o próprio judeu que havia se dobrado diante daquela ordem, diante daqueles deuses. E em seguida, ele já com o seu espírito ali furioso, ele acaba derrubando os altares pagãos e proclamando a independência para o povo de Israel. E o seu esse grito de independência se ecoou por toda a Judéia. Esse grito encorajou os judeus a saírem à luta, pois o Senhor pelejaria por eles. Eles não estariam sozinhos, como o Senhor já havia dado vitória em diversas vezes ao povo de Israel. Agora Matatias estava encorajando o povo a se levantar, a não aceitar essas
imposições, a não aceitar o paganismo na comunidade judaica entre o povo de Deus. Matatias era um sacerdote, filho de Simão, da família de Asmã, da turma de Joriabe. Essa turma foi estabelecida pelo rei Davi. Matatias ele era um descendente diretamente da casa de Arão. Conta-se aí a história que Matatias tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, que foi uma família a qual que se levantou contra os gregos, uma família que se organizou para criar e para mobilizar os judeus contra as imposições do povo grego. Os judeus se reuniram e lutaram contra os sírios e também aqueles judeus traidores, aqueles judeus que haviam se helenizado, aqueles judeus que estavam na comunidade judaica, porém eles estavam ao lado dos gregos, justamente por medo, por temor da morte. Os sírios, eles esperavam o sábado e esperaram o sábado, porque sábado era o dia sagrado dos judeus, e no sábado eles mataram muitos judeus, justamente porque o judeu ele não violava o sábado, eles preferiam morrer que violar ao sábado. Isso faz parte do que o cativeiro fez com eles, né? Justamente eles haviam levado cativo por causa da desobediência e por causa da idolatria. Agora o povo sarado, agora o povo já curado deste mal, eles preferem morrer que profanar o culto a Deus, que adorar um outro Deus. E aí nós temos essa figura gigantesca neste momento, essa figura tão grande que é Matatias. Ele aprende com esse incidente e entende que o sangue dos valentes e fiéis judeus autorizava eles a lutarem no sábado. Foi o que Jesus também ensinou. Ele falou que Jesus ensinando aos seus discípulos, Jesus ensinando ao povo ali na comunidade judaica, ele ensinou e deixou claro que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, ou seja, o homem é mais importante do que o próprio dia de sábado. E em 167 a.C., depois de meses de luta com um exército bem maior, que ele havia juntado aí, acumulado alguns homens para guerrear contra os gregos, contra esse paganismo, com uma idade já avançada, infelizmente Matatias falece. Mas antes de falecer, Matatias, ele deixa Simão como conselheiro deste grupo, desse exército. Ele deixa Simão como o conselheiro do povo e Judas como comandante militar, já nascendo aí, já criando, já frutificando aquela mentalidade, aquela ideia de um Messias, a qual livraria o povo de Israel das opressões. Simão ficou aconselhando o povo. Judas, conhecido como Macabeu, tornou-se um grande e destemido general de guerra. E em 167 ainda, Judas reuniu 6.000 homens. Apolônio, sabendo dessa reunião, dessa aglomeração desses homens aí, ele sai à batalha contra Judas. Porém, Judas havia treinado os judeus na arte da guerra noturna. Quando os dois exércitos estavam acampados para lutar, justamente naquele lugar onde Josué também havia tido aquela batalha, aquela grande batalha, onde Deus fez com que o sol parasse e desse vitória para o povo de Israel, Judas esperou chegar a noite e montou uma emboscada contra o exército de Apolônio, e durante a noite ele acaba exterminando por completo o exército dos sírios. E com essa batalha, com essa vitória, ele atravessou o Jordão também, derrotou o restante dos sírios, matando mais 20.000 homens.
Em 166 a.C., surge também um outro personagem aí, importante para os gregos, que fica sabendo da derrota e prepara um exército bem maior para a guerra. Este Elias, sabendo agora dessa ameaça para os gregos, ele consegue reunir 65 mil homens, 60 mil infantes, 5 mil cavaleiros. Judas consegue somente 10 mil homens apenas, que ao olho humano isso seria impossível, derrotar um exército aí somando de 3 mil homens. Porém, Judas, ele ora fervorosamente a Deus e diz algumas palavras de estímulo e encorajamento aos homens. E depois desta oração, depois desse diálogo com o seu exército, ele sai para a batalha e vence novamente os sírios. Ou seja, Deus dá vitória ao povo de Israel contra este povo pagão, este povo que estava oprimindo o povo de Israel com o paganismo. E com essa vitória aos judeus, ele toma posse novamente de Jerusalém e aí surge ou acontece um descanso para eles, de mais ou menos, não foi um descanso tão grande, mas durou pelo menos 3 anos. De descanso, 2 a 3 anos, eles puderam respirar. Judas reconstrói o templo com muito cuidado, porque as terras estavam cercadas de inimigos, para vigiar e para ao mesmo tempo reconstruir o templo. Ele coloca alguns vigias na fortaleza de Áquila. Judas faz uma limpeza total em Jerusalém. Como eu falei anteriormente, Jerusalém estava totalmente profanada com imagens do paganismo. A própria Bíblia havia sido profanada com algumas imagens obscenas. Haviam inseridos algumas imagens de deuses gregos no templo. E Judas ele faz totalmente uma limpeza aí no templo e em Jerusalém. E recupera o culto a Deus. Em 25 de Quisleu, de 166, que é o nosso mês de dezembro, 3 anos depois que Epifânios profanou o altar do Senhor com porcos, Judas dedicou uma festa a Deus. E essa festa aí durou 8 dias. Então foi uma grande festa, todos se regozijaram. Eles estavam ali desfrutando estavam suspirando, eles estavam descansando ali de um período longo de guerra. Esta festa ficou sendo observada pelos judeus posteriormente. O próprio Jesus, ele participou de uma dessas festas. Nós podemos verificar isso lá em João 10. Enquanto os judeus festejavam a Deus, soldados judeus vigiavam aí a cidade. Ou seja, é aquela mesma ideia, orai e vigiai. Não dá para festejar com tantos inimigos à volta sem ter vigias de prontidão. Os judeus continuou sendo atacados por todos os lados. Eles estavam festejando, eles estavam alegres aí, alguns estavam vigiando, eles não perderam o foco, eles sabiam que a batalha foi vencida, mas a guerra ainda continuava. Ao norte, eles estavam sendo atacados ainda pelos samaritanos e galileus, a leste pelos amonitas, moabitas e árabes, ao sul pelos edomitas ou idumeus. Presta muita atenção nesta palavra idumeus, porque na próxima aula nós iremos comentar sobre essa linhagem, sobre esta família dos idumeus. Ao sudeste pelos filisteus, Judas ataca Jope para vingar a morte de 2.000 judeus que foram mortos, afogados aí. Então os judeus eles estavam sendo massacrados de todas as formas. Judas se divide entre ele e o seu irmão. Ele foi com 8.000 homens para Galad e Simão para Galiléia, e ambos vencem a vitória aí.
Judas tomou Hebron, que estava com os idumeus, invadiu o território dos filisteus e dos samaritanos. Ou seja, Deus estava dando uma grande vitória para o povo de Israel, povo de Deus aí nesta época. Isso já estava mexendo com a cabeça aí de Epifânios. Ele já estava ficando preocupado porque os judeus estavam se fortalecendo, ele estava perdendo batalha. Os persas, por exemplo, já não estavam pagando mais os impostos para ele, para o seu império. E ele estava perdendo força, ele estava se enfraquecendo nesta época. E aí nós temos, por conta também aí desta fase, Antíoco IV Epifânes, em 164 a.C., ele organiza uma expedição contra Elimais e procura saquear o templo, mas não consegue isso em terra estrangeira. Depois que ele não consegue também aí esta batalha, esta guerra, ele perde este chão também. De lá ele vai para a Babilônia e é acometido de uma terrível enfermidade e venha a falecer. Então nesta fase aí ele acaba falecendo. Ao expirar, deixa a tutela para o seu filho Filipe, conhecido também como Antíoco V. Isso causa uma divergência entre Lísia, porque Lísia estava no comando, Lísia ele estava comandando as guerras, ele estava governando aí estes povos. E agora Epifânes morre e Filipe agora ele vem para assumir o controle, o domínio aí dessas batalhas, dessas terras. Judas aproveita este momento e toma a fortaleza de Acra e domina a situação desta região. E aí Deus continua dando um respirar para o povo de Israel, fortalecendo-se o povo de Israel. Momento de vitória para o povo de Israel contra esta luta e contra o paganismo, contra a difusão da cultura grega, que na realidade é um paganismo que estava sendo imposto em todas as províncias do Império Grego. Com a morte de Jonas, este grande homem, esse grande servo de Deus, que conseguiu reunir tão grandes características, adjetivos, após a morte de Jonas, Simão, ele assume o lugar, sendo um conselheiro muito sábio aí para o povo judeu. Fortificou as torres da Judéia, Jope tornou-se o porto aos judeus, tomou a fortaleza de Acra em 142, enquanto Judas também estava ali em batalha, ele estava também auxiliando em outras batalhas e, como nós vimos anteriormente aí, ele havia tomado a fortaleza de Acra, que estava no domínio dos sírios. Simão consegue de Demétrio II isenção completa dos impostos, ficando livre desse jugo pagão. Então o povo começa já a respirar um pouco mais. Essa afronta da imposição do paganismo no povo de Israel já não está tão sufocante como anteriormente. Simão tomou a fortaleza de Bezu. Em 142 ainda, com essa tomada aí dessa fortaleza de Acra, Simão é eleito pelos judeus governador e sumo sacerdote, tornando essa honra hereditária. Então eles começam aí, como o seu irmão, ele que tinha essa função, os judeus o reconhecem no lugar do seu irmão, ele como sumo sacerdote, e aí justamente sendo o governador aí de toda a Judéia. Simão ganha a simpatia dos romanos também, dos espartanos, justamente por ele ser um homem muito sábio. Antíoco vence Trifon, Antíoco lá, o Filipe, como nós vimos, ele acaba vencendo Trifon, que acabou matando Jonathan naquela emboscada do banquete que nós falamos.
e ordena o ataque contra os judeus. Simão era de idade já avançada nesta época e nomeia dois de seus filhos, Antígono e Aristóbulo, como os comandantes aí agora do povo de Judá. Os sírios, eles foram derrotados aí em Samaria. Lembra que também os sírios, eles haviam se organizado, eles estavam também oprimindo o povo de Judá, e trava-se batalha nesta época também com os sírios e acaba derrotando os sírios aí. A morte do último Macabeu. Ptolomeu, filho de Ábalo, usurpa o trono da Judéia. Ptolomeus, que governavam o Egito, mata traiçoeiramente Simão e os dois de seus filhos, Judas e Matatias. Hircano foge e refugia na fortaleza de Gadara. Em 135 a.C. termina assim o último sobrevivente dos Macabeus e começa a dinastia Asmoneana, que é a qual nós iremos agora tratar, de uma monastia que acaba surgindo também neste período, um período que já o povo de Judá já estava começando a respirar um pouco melhor. Com o domínio do Império Grego, tomando todas as terras, massacrando os povos, impondo a sua cultura, impondo o seu paganismo em todas as províncias do seu império. Surge aí também, como já falei, Lísia, que dominou a Síria que era o quartel-general do Império Grego aí nesta região. Levantou-se com um grande exército contra os judeus, essas batalhas ainda contra o povo de Israel, justamente porque Jerusalém era a galinha dos ovos de ouro naquela região. Seu exército, o qual eles compõem de 10.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes. Me parece que foi pela primeira vez na história que eles usam este animal, usam os elefantes para participar de uma guerra. Cada elefante acompanhava infantes e cavaleiro. Cada elefante possuía também uma torre com vários fecheiros. E nós temos o exército, o Império Grego, tentando ainda dominar as províncias, porque havia perdido algumas batalhas, havia se enfraquecido em alguns lugares, em algumas regiões. Judas e o seu exército, eles fugiram para Jerusalém, e Jerusalém ela foi cercada por alguns dias, e nesta batalha, Eleazar, por exemplo, ele avista um elefante mais pomposo, mais enfeitado, e ele julga que ali estaria o capitão, seu exército. Ele fere aquele elefante por baixo com uma flecha, mas não foi o que exatamente ele estava pensando. O chefe ali desse comando, Elias, não estava nesse elefante. E Elias faz um acordo de paz com os judeus, justamente porque Filipe, o qual havia ficado no lugar de Epifânes havia falecido, como eu falei anteriormente, fica Filipe, o seu herdeiro, no domínio, governando, aí agora o Império Grego, e ele recebe uma ordem direto de Filipe para não atacar, para não mais massacrar o povo de Israel. E Jerusalém, nesse período aí, tornaria uma província. Eles teriam liberdade religiosa. E nós temos aí aparecendo o Alcimo, que é posto como sacerdote desta cidade de Jerusalém. Porém, o Alcimo, nós já vamos ver aí que ele não é um judeu ortodoxo, ele não é um judeu que seguia os mandamentos do Senhor, a lei de Moisés. Surge também nesse período Demétrio, filho de Antíoco III, que estava como refém no lugar de Epifânes,
em Roma. Lembra-se que Epifânios ele passou um tempo preso em Roma, onde foi que ele aprendeu a arte da guerra com os romanos, aprendeu a ser aí tão ruim, tão perverso, justamente porque ele passou algum tempo aprisionado. Com a saída de Epifânios, quem fica no lugar dele é justamente Demétrio, conhecido aí como Antíoco III. E ele surge e reclama, e agora, o trono por seu direito. E mandou matar então Antíoco V, que é o Filipe, que está aí no domínio da situação, e Lisias, que está no comando das batalhas, e ele se declara ali rei da Síria, onde era o quartel general do Império Grego, que estava aí massacrando o povo de Deus. Alcino tornou político do partido grego, como eu falei, o qual caiu na graça de Demétrio. Alcino também ele tem as suas artimanhas para se manter no poder. Alcino se levantou contra Judas, que estava refugiado nas montanhas ali das regiões de Jerusalém, e abateu também alguns homens que estavam ali com Judas. No dia 13 de Adar, 161, Nicator pereceu em combate. Sua cabeça foi exposta como troféu junto ao templo de Jerusalém. Mais uma vitória aí de Judas em favor do povo de Judá. Judas apela a Roma. Estava ficando estreito agora, porque como eu falei antes, após aquelas batalhas de Judas contra os sírios, e ele passa pelo Rio Jordão, e aí acaba conquistando mais alguns territórios, levantou-se vários povos, até os próprios samaritanos, como eu falei anteriormente, e ele começa a ficar cercado por todas as regiões sem ter muito o que fazer. E ele apela a Roma, pois Demétrio maquinava contra os judeus aí nesta época. Judas faz aliança com Roma, mas os seus homens não gostaram e deixaram Judas de um pouco aí meio de lado, reduzindo o exército a 3.000 homens. Então enfraqueceu muito, justamente porque Judas agora, aquele homem tão confiante também em Deus, que orava fervorosamente, buscando a providência de Deus, que buscando a sua dependência total de Deus, agora ele vê cercado em uma situação sem meio o que fazer, e aí ele busca recurso em Roma, justamente também porque Roma havia dado um decreto para que Lísias não invadisse Jerusalém, mas que deixasse Jerusalém livre para que se organizasse novamente, para que o povo ficasse em paz, vivesse em paz. Demétrio se levanta contra Judas com 20.000 infantes, 2.000 cavaleiros. Judas com esse exército de somente 8.000 homens, porque alguns homens haviam deixado, ele acaba morrendo nesta batalha. Mas Judas ele foi uma personagem, ele foi um judeu que, segundo os historiadores, segundo os teólogos, ele conseguiu reunir a fé de Abraão, o zelo de Elias, a estatura de Saul e a devoção de Davi. O povo, a comunidade judaica, via-se em Judas como o Messias, aquele o qual o livraria da opressão dos seus inimigos. E no lugar de Judas, então, fica aí Jonatas, que assume o lugar dele. Alcimo, que continuara como sumo sacerdote enquanto destruía as muralhas que protegiam o templo, foi acometido de uma paralisia e morreu em grande tormento. Então ele tem aí, acomete e aí ele acaba morrendo, falecendo. E com a morte de Alcino, Báquides, comandante ali agora da Síria, volta a Antioquia. Os judeus nesta época eles conseguem descansar então por mais uns 2 anos, talvez aí 3 anos. O partido helênico dos judeus maquinava contra Jonas e procura Báquides, mas ele não os ouve e executa todos
eles. Báquides resolve não mais atacar os judeus, devolve aí os reféns e concede descanso, mais um período de descanso aí para o povo de Judá, que estava sendo tão massacrado por não obedecer às imposições, às ordens aí dos gregos. Demétrio havia feito várias promessas aos judeus, dizendo que voltaria, que devolveria várias cidades tomadas. Jerusalém voltaria a ser a cidade santa, ou seja, seria restaurada por completo. O povo teria liberdade para novamente cultuar a Deus. E nesse período surge então Alexandre Balas, um filho de Antíoco Epífanes, disputando novamente aí a coroa da Síria. Então vocês podem perceber que a ambição tomou conta do coração daqueles que estavam neste cenário. A Síria passa a ser também bastante disputadíssima, justamente por ser o centro bélico, por ser a torre, por ser o quartel-general do Império Grego nesta época. Alexandre envia um decreto declarando que Jonas seria o sumo sacerdote. Com esse decreto, uma magnífica escola sacerdotal. E Jonas, tendo esse poder, tendo esta função de sumo sacerdote, como já foi dito aqui várias vezes, ele acaba não só assumindo a função espiritual do povo, religiosa do povo, mas também como juntou-se as duas funções, ele passa a ser o governador desta terra, ele passa a ser o rei dessa terra, o príncipe desta terra. E em 153 a.C., Jonas toma posse da sua nova posição, dando início à função aí, a qual lhe dá todo o poder para governar e até mesmo para restaurar aí Jerusalém. Alexandre mata Demétrio, que era aí casa com Cleópatra, filha de Ptolomeu Filametor, não a outra Cleópatra que já havia morrido, filha de Ptolomeu II, mas aqui já é uma outra Cleópatra, e dá um banquete a Jonas. E aí nós temos, surge então Demétrio II, apoiado por Apolônio. Lembra de Apolônio, aquele homem tão perverso que governava Cilícia, persegue Alexandre e mata no deserto da Arábia. Jonas depois apoia Demétrio II, então já deixa de apoiar outro, agora começa a apoiar Demétrio II, enviando-lhe tropas e permanecendo em suas funções. Aí um jogo também até mais político da parte de Jonas do que na realidade o que ele deveria fazer ou deveria proceder. Mas nesse intervalo também aparece Trifon, antigo general de Alexandre, que reclama aí os tronos de Antioquia, justamente por causa das guerras, por causa das batalhas. Existiam algumas promessas dos reis, dos príncipes, para esses generais. E Alexandre havia prometido Antioquia para Trifon. Jonathan o apoia e levanta contra o exército de Demétrio II. Agora já não está mais em favor de Demétrio II, sendo até um pouco desonesto aí com Demétrio II, e ele derrota em vários lugares. Aí Gaza, que é a terra dos filisteus, ou Damasco, que é a capital aí da Síria. Trifon teme a Jonas justamente por causa dessa posição dele, de não saber em que lado está e de estar talvez aí se protegendo contra estes reis. E aí Trifon ele teme as decisões e as mudanças de Jonas, e por ter derrotado o exército de Demétrio II, porque ele estava fortalecido, o povo havia tido um período de descanso, e com esse período de descanso o povo havia se organizado, o exército dos judeus havia se organizado, havia tido vitória aí nesse período contra Demétrio II também. E aí Trifon ele convida Jonas para um banquete, às portas fechadas. Jonas, sem discernimento, sem nenhuma malícia, aceita esse convite e acaba sendo morto aí nessa emboscada.
feita por Trifon. E foi assim que Jonas acabou sendo morto. E nós temos aí todas essas intrigas, nós temos aí todas essas ambições pelo poder, pelo trono e pelo governo que estava acontecendo nessa época. Com o término da família dos Macabeus, surge então aí a dinastia Asmoniana. E aí vocês têm uma árvore genealógica ou dessa família, Matatias com seus 5 filhos, João, Judas, Simão, Eleazar e Jonatas. Depois nós temos aí nascendo, surgindo a família ou a dinastia Asmoneana dos Asmoneus, João e Hircano I, que de João e Hircano I surge aí Aristóbulo, Alexandre Janel, com Salomé Alexandra, e de Alexandre Janel nós temos também Aristóbulo II e João Hircano II, e nós temos aí também ao lado a Mariane. Essa dinastia ela começa em 135 com João Hircano, que reuniu o exército e perseguiu Ptolomeu. Ptolomeu nessa perseguição ele foge para a fortaleza de Jericó, porque os Ptolomeus estavam aí no domínio da Palestina. Mas desiste, pois eles tinham sua mãe como refém. Antíoco III, ele se levanta contra Jerusalém, mas João pede trégua, porque as batalhas aí estavam ainda continuando. E por causa da batalha contra os partos, Antíoco desiste de lutar contra João e Hircano. Foi até bonzinho nesse aspecto aí, porque João e Hircano ele poderia até perder já de imediato Jerusalém, porque ele estava em batalha contra Antíoco VII. Porém, Jerusalém ficou subjugada, estava sendo novamente assediada aí por todos os lados, guerra por todos os lados, os povos queriam de qualquer forma esta cidade, esta terra, e como ela ficou subjugada, a fortaleza de Jerusalém foi destruída e os judeus passaram aí a pagar novamente os tributos, ficando aí à mercê novamente de uma imposição do paganismo do povo ao povo de Israel. Antíoco VII é derrotado pelos partas e os judeus ficam livres, porque Antíoco, que havia imposto novamente os impostos, ele é derrotado pelos partas e aí os judeus acabam ficando livres desses encargos que ele havia imposto anteriormente. João Hircano aí se levanta contra os samaritanos e destrói de uma vez por todas o seu templo. A partir desse momento, nunca mais o templo foi construído. E aí nós temos aquele episódio, novamente, volto a relembrar, de Jesus lá no poço, com aquela mulher samaritana, que já não tinha mais onde celebrar, e os judeus diziam que era no templo ali, agora um templo construído naquela época por Herodes, era o templo qual eles tinham também na realidade para celebrar. Porém, por causa da cisão que os judeus tinham com os samaritanos, eles não poderiam ter acesso, eles não tinham acesso ao templo de Jerusalém. João Hircano força os idumeus a circuncidar, mas não deu certo e eles sempre deram trabalho. Os idumeus é aquele povo que surgiu de Esaú. E aí nós temos irmão de Jacó. E aí nós temos, eles sempre deram trabalho, eles sempre brigaram, as descendências de Jacó e os descendentes de Esaú. E aí eles não seguiam realmente o que a lei de Moisés mandava. Eles sempre deram trabalho. Em 106, João Hircano, ele morre, pois estava também em uma determinada, já uma avançada idade. Aos 80 anos de existência do Estado Asmoneu,
coincide com a expansão em Roma em direção ao Oriente. Enquanto Jerusalém, enquanto o Oriente aqui estava nessa disputa de poder, nessa disputa dessas terras, os romanos eles estavam se mobilizando, eles estavam se organizando, eles estavam se fortalecendo, eles estavam conquistando ali a Europa, eles estavam conquistando ali as terras um pouco já distante ainda do Oriente, mas em direção do Oriente. É tanto que durante essas guerras eles já tinham uma certa influência com relação ao domínio dos gregos. No reinado de João Hircano, a opinião se divide tanto a conveniência de manter-se os dois cargos, com a alteração lá da função do sumo sacerdote, nas mãos de uma única pessoa. Então, como sacerdócio, a partir ali, depois que termina o cativeiro, houve essa mudança, eles tinham duas funções, a política e a religiosa, ficou nessa indecisão. Os saduceus, na realidade, um partido aí que nasce nesse período, eles apoiavam os asmoneus, pois a política estava acima da religião com o Estado. Então, a questão religiosa não era tão importante, a questão espiritual não era tão importante para este grupo de judeus, mas foi rejeitado pelo povo. Aí nós temos um outro partido, uma outra religião, como os fariseus, que não concordavam com os saduceus. Para eles, o Estado era menos importante do que a religião, do que a sua vida espiritual. E com isso os fariseus atraem a preferência do povo que havia passado pelo cativeiro, que havia sofrido ali no cativeiro, que havia aprendido a lição de não colocar a política, o Estado acima da lei de Deus, acima da palavra do Senhor, acima da lei de Moisés. E em 105 a.C., Aristóbulo assume o governo. Seu pai Hircano havia deixado um testamento dando direito do trono à sua esposa. Mas olha o que João Hircano ele faz aí com a sua genitora, com a sua mãe, né? João Hircano não, Aristóbulo, na realidade, filho de João Hircano. Aristóbulo mantém a sua mãe presa e ela acaba falecendo, ela acaba sendo morta aí de fome nesta prisão. Aristóbulo não pode continuar nas lutas, pois foi acometido por uma enfermidade. E Antígono, ele fica no comando do exército, que traiçoeiramente morre também. No governo aparece então Alexandre de Janel. As hospitalidades entre saduceus e fariseus chegaram ao auge. Existia muita intriga entre eles, existia muito conflito entre os dois pensamentos. E após ser ridicularizados pelos fariseus, Alexandre começou uma guerra civil contra esse grupo de judeus. Os fariseus apelam para a Síria, ainda um certo domínio em Seleucida, nesta época, e quase a independência de Israel foi perdida e por conta desse conflito entre esses dois grupos de judeus. E com a morte de Alexandre e sua esposa Salomé, Alexandre assume o trono em 105 a 78 a.C., um bom período aí ela teve no governo, teve governando aí Jerusalém. Ela só não assume o posto de sumo sacerdote por ela ser mulher. Então, não poderia uma mulher assumir esta posição na comunidade judaica. E Salomé Alexandra seria a rainha. E João Hircano II acaba sendo aí exercendo a função de sumo sacerdote, administrando essa parte religiosa do povo de Israel. E aí nós temos o declínio dos amorreus. Com a morte de Salomé, que ficou um bom período aí no governo de Jerusalém, há uma crise sucessória. Então resta então Aristóbulo II e também João Hircano II.
Aristóbulo é apoiado pelos saduceus. Lembro que Aristóbulo fez aí com a sua genitora. Então ele não tinha uma índole tão boa. João Hircano era do partido dos fariseus, achando que deveria sim separar as funções, que o sacerdote deveria ter somente uma função e deveria ter um outro rei, aí uma outra pessoa para governar, para ser rei. Aristóbulo II vence João Hircano II e é declarado rei. João Hircano faz aliança com o rei Aretas e Antípater de Idumeia e cerca Jerusalém, confinando Aristóbulo II e o seu exército. Aqui já com esse pensamento de duas pessoas poderem exercer esses cargos em Jerusalém, nós temos aí uma visão messiânica também já se formando. Nós temos uma visão messiânica aí já se configurando, uma nova visão messiânica diferenciada daquela visão messiânica que nasceu um pouquinho antes do final ali do cativeiro, com somente um líder, sendo o libertador e sendo o governador de Israel. Então nós temos aí uma outra visão de que os judeus teriam dois Messias, um que governaria, um que sairia para as batalhas, que governaria como rei, e um outro que ficaria exercendo a função de sumo sacerdote. Então nós temos aí essa visão de dois Messias nascendo agora justamente por causa deste período aí do povo de Israel. E aí nós temos Aristóbulo e João II apelam para Roma. E Pompeu decide por João Hircano II e manda Aristóbulo para a prisão ali em Roma. Os judeus, sendo aí não querendo receber ordem também de outros povos, já com essa visão também messiânica, os judeus não queriam ter um rei imposto por Roma, eles queriam eles mesmos decidirem o seu rei, a pessoa que governaria sobre ele, e não uma pessoa de fora, um governo de fora, justamente porque isso aí daria a entender que Jerusalém estaria sob o domínio de outros povos novamente. Pompeu invade Jerusalém e coloca João Hircano como etnarca e Antípater como um procônsul da Judéia. Era o fim da independência de Israel, quase chega aí na independência, e o início do período de dominação romana. E aí nós temos o fim da dinastia Asmoneana. Depois de tanta guerra, 40 a 37 a.C., Antíoco fez aliança com os partas, oferecendo 1000 talentos de ouro, 500 mulheres das mais formosas. Derrotado Antípater, Antíoco senta ao trono de Jerusalém. 3 anos depois, Crasso toma Jerusalém e restaura o governo a Herodes. Outra figura importante a qual nós iremos estudar também na próxima aula. Exterminando a dinastia Asmoneana, Roma aí acaba dominando Jerusalém. Jerusalém ela acaba se tornando aí uma província do Império Romano. E Herodes aí ele fica no poder e se mantém no poder. E aí os irmãos vão depois saber como que Herodes ele faz para se manter tanto tempo no poder da Palestina, da Judéia. Então, com essa formação, com esse contexto, é que nós estamos chegando para o nascimento de Jesus Cristo, para o surgimento do maior advento na face da terra, que foi a encarnação do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, e na próxima aula nós estudaremos sobre o Império Romano. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.